Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Samuel capítulos 18, 19 e 20. E esses capítulos então vão falar sobre essa batalha que há entre o exército de Absalão, né, o traidor que queria usurpar o reino, né, e o trono do rei Davi, e de Davi com os seus valentes, também os seus soldados. O número das forças armadas de Absalão é muito maior, é Israel todo. É muito maior do que os exércitos de Davi e seus valentes. Por causa disso, no capítulo número 18, Davi divide o seu exército em 3. E ele coloca como autoridade sobre a cada 1/3 das suas forças armadas a Joabe, Abisai, seu irmão, e Itai. Então são esses 3 homens. Por quê? Dividindo esses 3 exércitos talvez seria mais fácil para estratégia de guerra para lutar contra as forças armadas de Absalão. E é bem na verdade, diz a palavra de Deus, é que Absalão e o seu exército é derrotado e Absalão é morto. É isso que vai falar então no capítulo número 18. E uma coisa que me chama a atenção do capítulo 18 é ali no verso número 7. Ali as tropas de Israel foram derrotadas pelos servos de Davi. E naquele dia houve ali grande massacre de 20.000 homens. Olha que interessante quantas pessoas morreram. Verso número 8. Pois a batalha se estendeu por toda aquela terra e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. Olha que informação interessante nas Escrituras, dizendo que o bosque, que as árvores mataram mais pessoas, mais homens do que a própria espada. Inclusive o próprio Absalão, ele de alguma forma na luta, na batalha em si, ele foge na sua mula, diz ali no verso no seu jumento, né, no verso número 9, ele foge e ele pela cabeça, ele fica então agarrado a um carvalho. Que interessante, alguns dizem que ele se prende a esse carvalho nos seus galhos pelos cabelos de Absalão que eram compridos, isso a gente já viu em 2 Samuel no início, e outros dizem que talvez a sua cabeça ficou presa entre 2 galhos. Uma outra coisa muito interessante. Ele ficou preso e não se conseguiu se desvencilhar disso, alguns outros soldados da parte de Davi viram que era Absalão, o filho do rei, e foram então chamar Joabe e disseram: olha, vimos Absalão, ele está preso num carvalho e ele não consegue se soltar e a gente veio te trazer a notícia. Joabe disse: por que vocês não mataram ele quando viram? Não, porque o rei Davi foi claro no início da guerra, dizendo assim para vocês 3, para Joabe, para Abisai e para Itai: olha, cuide do meu filho, não matem ele. E disse isso a todo o exército. Então, por medo ao rei, por obedecer à sua vontade, nós não fizemos nada. O que Joabe fez? Pediu então para que esses homens levassem ele até lá e Joabe então dá alguns dardos, flechadas no peito, no coração de Absalão, e 10 homens que estão então com Joabe acabam por fim matando Absalão. E é isso que acontece. Aquele que havia começado a revolta, o filho de Davi, Absalão, que tinha começado essa traição e essa revolta para usurpar o reino, para obter o reino de Davi, para se assentar no trono, agora morre. Com isso, as forças armadas de Absalão se dispersam e vão embora. E a notícia então é levada ao rei Davi. Tanto de que a batalha foi ganha, tanto que o seu filho Absalão, ele foi morto. Nesse momento, Davi então com seus familiares, com as suas pessoas mais próximas, então lamentam e choram muito por Absalão. Isso está lá no final do capítulo 18. O rei ficou muito comovido e subindo à sala que estava por cima da porta, começou a chorar. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Mesmo esse que tinha desejado matar ele, esse filho que tinha desejado matá-lo, que tinha matado seu meu irmão, que tinha assumido Israel e Jerusalém, que tinha se apropriado das suas concubinas, que tinha se assentado no trono, Davi, o rei, estava chorando por esse filho, o filho traidor, o filho Absalão. No capítulo número 19, então, as forças armadas de Davi estão entrando agora aonde Davi está, na cidade que ele está. E Davi, ao invés de receber as forças armadas na porta da cidade, que era um costume para elogiá-los, para reconhecer a vitória e a bravura deles e a valentia, não. Está chorando num cômodo específico de uma casa.
Joabe vai até ele e faz ele cair na real. Davi, que história é essa? Hoje envergonhaste todos os teus servos que livraram nesse dia a tua vida, a vida dos teus filhos e a das suas filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas. Verso número 5 e 6 do capítulo número 19. Não está certo isso que você está fazendo, Davi? A gente se arriscou por você? Vou te dizer uma coisa, vá para a porta da cidade e elogie, reconheça a valentia e os teus soldados, porque senão eles vão se dispersar. Escuta o que eu estou te falando. E é o que Davi fez, ele foi até a porta da cidade, e então as forças armadas vieram, se encontraram na praça, e houve grande júbilo e festa. Ainda no capítulo número 19, vai acontecer uma coisa muito interessante agora, do meio para o final. Agora, como Davi saiu vitorioso sobre Absalão, como os seus valentes se sobressaíram sobre as forças armadas de Israel, agora todo mundo de alguma forma, vai ao encontro de Davi, porque ele está regressando agora, fazendo a viagem de volta a Israel e à cidade santa, Jerusalém. E nessa volta para casa, nesse caminho, nessa peregrinação de volta, as pessoas vão até ele agora para de alguma forma pedir perdão, reconhecer que erraram, bajulá-lo de alguma forma. Menos um homem chamado Barzilai, que eu vou falar sobre ele no final do capítulo 19. Mas o primeiro homem que vai até ele é Simei. Lembra aquele homem que falei no vídeo passado, que ele num vale, Davi com as suas forças armadas e a família real passava e ele em cima da montanha jogava blocos de barro e amaldiçoava o rei Davi? Que um dos soldados de Davi queria matá-lo e Davi diz, não, porque ele me amaldiçoou da parte de Deus, é Deus querendo fazer isso comigo. Pois então, ele vai até Davi, ele se ajoelha e diz, olha Davi, eu errei, eu pequei contra você. Diz ali o verso número 16. Olha, eu não devia ter feito aquilo, eu me arrependo, por favor me perdoe. E Davi então perdoou ele. Olha que interessante, olha o coração de Davi. Foi outro, Ziba, aquele mesmo servo de Mefibosete, que era o filho do rei Saul, aquele aleijado dos 2 pés, que tinha contado uma mentira para Davi acerca de Mefibosete. Olha, Mefibosete que é o trono do seu pai em Israel, e eu vim aqui te trazer comida. Lembra que a gente viu no vídeo passado? Então ele foi até o rei Davi e de alguma forma querendo bajular o próprio rei. Em tudo isso, os soldados do rei olharam então para Simei e disseram assim, Senhor, vamos matar esse cara, ele amaldiçoava você, lembra daquela história? E aí Davi diz, não, nós ganhamos, nós conquistamos, nós vencemos, hoje é dia de alegria e não de vingança, não vai morrer mais ninguém. Olha o coração de Davi. E então no final do capítulo 19 vai outra pessoa até Davi, Mefibosete, o filho de Saul, aleijado dos 2 pés. E vai até ele, e uma coisa muito interessante que diz o verso número 24, que retrata que Ziba, o seu servo, estava mentindo quando foi até Davi. Diz ali, Mefibosete, filho de Saul, no verso número 24 do capítulo número 19. Filho de Saul também desceu para encontrar-se com o rei, não cuidara dos seus pés, nem fizera a barba, nem lavava as suas vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Olha que interessante, Mefibosete, que aquele que o seu servo Ziba foi até encontrar Davi, disse, Mefibosete não se importa com você, Davi, e quer assumir Israel. Olha o que Mefibosete fez. Desde que Davi saiu de Israel, de Jerusalém, do palácio, ele não fez a barba, não lavou os pés e não trocou sua roupa. Olha que interessante, ele estava sentindo aquilo e ele estava esperando que o rei voltasse. E é isso que ele disse ao rei, e então o rei disse para ele, Mefibosete, por que você não foi comigo? Por que você não fugiu comigo? Ele disse, Senhor, eu sou aleijado e o meu servo me enganou. Eu disse que queria ir com você e ele preparou os animais, mas ele foi sozinho. Ele não me esperou e inclusive ele armou, ele me difamou diante de você, ele mentiu contra mim. Lembra aquela história que ele disse sobre Mefibosete? E então Davi, aliás, disse para Ziba, olha, tudo que pertence a Mefibosete agora eu dou a você. E aí então Davi disse para Mefibosete, Mefibosete, então o negócio é o seguinte, por que você me importuna com esses negócios? Você vai repartir tudo que você tem que era do teu pai. Parte vai ser de você e parte vai ser do teu servo Ziba. Olha que interessante.
Olha a resposta de Mefibosete. Então Mefibosete disse ao rei no verso número 30, deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para a sua casa. Me lembra dessa história igualzinha aquelas duas mães com seus filhos que chegaram até Salomão. Uma tinha perdido seu filho e pegou o filho da outra, e então foram ambas até o rei Salomão, dizendo-se ser ambas a mãe daquela criança, daquele bebê. Salomão disse, então faça o seguinte, cortem o bebê ao meio e deem uma parte para cada uma das mães. A mãe verdadeira disse, não, dê a ela. Eu prefiro ele vivo com ela do que ele morto. Deem a ela. Nesse exato momento, Salomão percebeu quem era a mãe verdadeira. Talvez era exatamente isso que o rei Davi estava fazendo com Mefibosete, quando dizia, metade do teu reino, de tudo que era teu pai, vai ser teu e metade do teu servo. Talvez para ver a reação de Mefibosete. E qual é a reação dele? Deixa que tudo então fique para o meu servo. Tudo que era do meu pai fique para o meu servo. Eu estou feliz e em paz de o Senhor ter voltado para casa. O final da história do que aconteceu depois não diz, mas talvez Davi então estava testando Mefibosete. E por fim, Barzilai, no final do capítulo número 19, vai falar sobre esse homem de 80 anos que ainda tinha vigor e força para ajudar Davi, e é o que ele fez ali no final do capítulo número 17 que nós lemos, do verso 27 até o 29, que ele deu descanso, bebida e comida a Davi e seus exércitos. Davi quer recompensar ele diz, não, eu já nem sinto gosto, eu escuto, mas não escuto bem como era antes, os pássaros, as canções, não quero ir para o teu palácio, eu já estou idoso, quero morrer aqui mesmo na minha cidade. Com 80 anos ainda Barzilai tinha vigor e força para fazer coisas extraordinárias. Eu não sei quantos anos você tem, não sei se você acha que já é terceira idade, já está muito cansado ou velho para tantas coisas, saiba, Barzilai ainda com 80 anos tinha vigor e força para ajudar um exército inteiro a vencer uma guerra. Por quê? Porque ele entrou com provisão, descanso, comida e bebida, renovou as forças de um exército inteiro para a batalha. Eu fico pensando quanta coisa ainda Deus tem para fazer através da minha vida e da tua, ainda que você tenha 80 anos. E por fim, no capítulo número 20, a rebelião de um homem chamado Sebá e a sua morte. Sebá se levanta, de alguma forma se rebela e chama então todo Israel. Sempre houve conflito em Israel, o reino das 10 tribos e Judá, as 2 tribos. Ele se levanta, sabe que ainda o reino de Davi ainda está enfraquecido, porque Davi ainda não voltou completamente para governar todo Israel, e ele então se levanta, e ele, como do povo de Israel, das 10 tribos, ele se levanta para de alguma forma obter de possuir esse reino. Davi fica sabendo então dessa rebelião, sabe que precisa cortar o mal pela raiz, e é isso que ele faz. Então ele manda os seus exércitos a lutarem então contra esse homem e as suas forças armadas, e é isso que acontece. Mais uma vez o exército de Israel prevalece contra os seus inimigos e mata aquele que estava disseminando, causando a rebelião aqui, Sebá. No verso número 23, vai falar que Joabe, o comandante das forças armadas do rei Davi, cada vez mais fica mais forte. Joabe comandava todo o exército de Israel. Ele vai ficando, aliás, cada vez mais forte e fortalecido, e a gente precisa, sim, de um homem assim, de mão forte para lutar certas guerras. Essa história é maravilhosa. Quanta consequência, aliás, pelo pecado de Davi, lá no capítulo número 11, quando ele adultera com Batseba e manda executar seu marido, seu esposo. Olha quanta coisa aconteceu, tanto no reinado, quanto no palácio, quanto com as concubinas do rei Davi, quanto aos seus filhos, quanto dentro da sua casa. Quanta história. Que a gente possa olhar para isso e perceber nessas coisas tanto maravilhosas e honrosas quanto vergonhosas e desprezíveis, que a gente possa perceber que as nossas escolhas têm consequências, que é mais do que pecados que se pede perdão e que se arrepende, que Deus perdoe e vem com misericórdia, mas as nossas escolhas têm consequências e elas alcançam inclusive os nossos filhos. Que a gente possa aprender com tudo isso e que Deus possa ter ministrado muito no teu coração, e eu queria pedir para você orar acerca dessas coisas em nome de Jesus. Deus te abençoe.